Salve, salve galera, seja muito bem-vindo a mais um No Ar Podcast. Hoje o episódio mais que especial, dia 17 de abril, Dia Mundial da Hemofilia. O episódio de hoje é online, é um episódio gravado e eu quero convidar você a compartilhar essa transmissão, compartilhar esse podcast para o máximo de pessoas que você conhecer, para a gente poder fazer essa conscientização do Dia Mundial da Hemofilia. Para quem não sabe, eu também sou hemofílico e hoje eu vou bater um papo com o Washington, que também é hemofílico. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero agradecer os nossos parceiros. O Plano SAF tem o SAF Pet, que nesse momento está disponível para os moradores de Nova Friburgo. Você que mora em Friburgo, é associado ao SAF, pode fazer a inclusão do seu melhor amigo, do seu pet, no seu SAF assistencial. Por apenas R$12, a partir de R$12 você inclui o seu melhor amigo, o SAF Pet, no SAF assistencial. E, além de você ter descontos em clínicas veterinárias, pet shops, você também tem o Sou Vantagens, que é exclusivo para quem é associado ao SAF. Então você pode ter descontos em mais de 260 grandes marcas, cursos online gratuitos com certificados, também está sempre rolando um sorteio lá dentro da plataforma. Então, você que está assistindo nosso No Ar Podcast, ainda não é associado ao SAF, procure a loja mais próxima de você e associe-se. Amigos fazem planos, SAF Assistencial, SAF Pet. Também grande parceiro do nosso programa No Ar Podcast é a Free Online. Nós estamos conectados via Free Online. A Free Online tem os melhores planos de internet para você que está assistindo aí o nosso No Ar Podcast. Estando aí em Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Bom Jardim, Nova Friburgo, a Free Online tem os melhores planos de internet e também televisão. Legal demais, né? Então, tá curioso, quer saber aí quais os planos de internet disponíveis para sua cidade e também para a sua realidade, você que utiliza internet para jogar, assistir filmes, séries, a Free Online tem os melhores planos para você. Acesse o QR Code aqui embaixo e confira todas as novidades. Free Online, você feliz. Em Nova Friburgo, nós temos um grande parceiro, que é a Soneca Home. A Soneca Home, localizada no bairro Duas Pedras, transforma a casa em lar. E lá você encontra grandes variedades de imóveis para deixar a sua casa linda e verdadeiros especialistas que vão poder te ajudar no momento aí de escolher os móveis para a sua casa. Lá você encontra sofá, cama box, cama com baú, também tem travesseiros, cabeceiras, mesas extensíveis, 4, 6 lugares, uma grande variedade. Soneca Home é localizada no bairro Duas Pedras, em Nova Friburgo, e você também confere as novidades no QR Code que está na tela e vai aparecer também durante o episódio. Soneca Home, transformamos casa em lar. Também nosso grande parceiro aqui em Bom Jardim é o nosso grande amigo Dr. Edmo, com Espaço Saúde e Bem-Estar. Além de ter nutricionista oncológico, terapeutas, lá também você encontra massoterapia, shiatsu-terapia, fisioterapia, spa dos pés, uma grande variedade de profissionais que vão te atender com qualidade. Muito legal, não é? Então, acesse o QR Code que está aqui embaixo. Você pode mandar uma mensagem e conhecer mais os serviços. Estão localizados no bairro Jardim Ornelas, aqui em Bom Jardim, próximo à Ponte Seca, ali na RJ 116. Não tem erro, Espaço Saúde e Bem-Estar bem localizado aqui em Bom Jardim para atender você com qualidade. Inclusive, lá no Espaço Saúde e Bem-Estar também tem laudo para bariátricos, ok? Então, tá precisando aí de dar um upgrade na sua saúde, Espaço Saúde e Bem-Estar é o lugar certo aqui em Bom Jardim. Então, gratidão a todos os nossos parceiros, amigos que confiam aqui no nosso trabalho do No Ar Podcast. Caso você queira também ter o seu nome conosco aqui, sua empresa conosco aqui no nosso No Ar Podcast, é só você mandar uma mensagem no nosso direct. Bora agora então para o nosso episódio que tá incrível. A gente trouxe essa temática da hemofilia já uma vez aqui no nosso podcast, conversando com a Tânia Maria Onzibelli, presidente da Federação Brasileira de Hemofilia, e ela estava lá no Rio Grande do Sul, participando com a gente aqui no podcast. E hoje, dia 17 de abril, quinta-feira, é o Dia Mundial da Hemofilia. E eu falei assim, poxa, eu preciso trazer um hemofílico, assim como eu,
para que a gente possa bater um papo de hemofílico para hemofílico e a gente poder trocar experiência, ideia e saber também da realidade da vida dele, como que é o dia a dia, como que é a questão do tratamento, como que é o trabalho. E hoje o podcast vai ser muito legal, inclusive eu tô com a camisa aqui, ó, do Dia Mundial da Hemofilia, e essa camisa foi um presente da Abrafem, a Associação Brasileira de Pessoas com Hemofilia. Quero agradecer também a galera da Abrafem que enviou essa camisa para mim e quero já dar minhas boas-vindas e uma boa noite para o Washington, hemofílico dia a dia. Seja muito bem-vindo, meu amigo, ao nosso No Ar Podcast. Boa noite, Thiago. Tudo bem? Como você está? Tô bem, também graças a Deus, cara. Também tô aqui trajado, ó, sabendo tratar a hemofilia, ela não vai nos parar. E vamos aí para esse bate-papo que tem tudo para ser dinâmico e muito interessante, hein, cara? Com certeza, cara. Mais uma vez, obrigado aí por você ter aceito o convite para a gente poder conversar. E com certeza vai ser bem legal. Você que é um hemofílico que traz aí na rede social o seu dia a dia e também a sua vida como hemofílico, né? A sua realidade. Muitas pessoas não conhecem de fato o que é hemofilia. E aí, Austin, eu queria começar o nosso bate-papo conhecendo um pouquinho sobre a sua história, cara. Conta um pouquinho pra gente da onde que você é, qual a sua cidade, conta pra gente, a sua família já é uma família que tem outros hemofílicos ou não? Conta um pouquinho pra gente. Cara, eu sou de São Paulo, eu tenho 43 anos, não parece, né? Tenho cara de 28. A minha hemofilia foi descoberta quando eu tinha 2 anos de idade. Foi fazer uma cirurgia que hoje não se faz mais, que foi a cirurgia de fimose. E, aliás, eu acho que nem faz mais. E por conta da quantidade de sangramento que eu tive nessa cirurgia, os médicos foram investigar e aí identificou que eu tinha baixa produção do fator de coagulação. Minha mãe entrou em desespero, mas porque ela nunca tinha ouvido falar. Ela veio do interior, lá do interior da Bahia, pouco conhecia sobre. Ela entrou em pânico, mas os médicos acalmaram ela e, graças a Deus, ela arrumou uma equipe médica que conheceu, uma equipe médica que ajudou ela demais a entender o que era a hemofilia. E daí em diante, ela virou a protetora, né? Ela virou a super protetora e cuidou de mim muito bem até os meus 19 anos. Eu falo que até os 19 porque ela faleceu quando eu tinha 19 anos. Mas infância, começo de adolescência e adolescência, ela foi um guardião, assim, sabe? Ela... Para ela, tudo menino não faz isso, ela ia investigar o que podia ser feito e o que não podia ser feito. E aí, se ela achasse que não tinha risco, ela deixava eu fazer algumas atividades. Justamente porque o tratamento lá naquela época era sob demanda só, né? Então, os pais, eles entravam meio que em pânico e por conta desse tratamento ser só sob demanda, eu tenho sequela no joelho direito e no cotovelo direito. No cotovelo esquerdo um pouquinho, mas minhas articulações alvo era o joelho direito e o cotovelo direito também. Sim, sim. Eu acredito e compartilho com você essa experiência, né? Eu tenho 28 anos, eu literalmente tenho 28, mas eu também peguei um pouco desse tratamento sobre demanda e por isso eu também tenho algumas sequelas também no joelho, no cotovelo, também tem uma osteonecrose na cabeça do fêmur, então algumas coisinhas que a hemofilia acabou deixando no decorrer da nossa vida, né? E eu morava bem aqui no interior também. E quando você falou da sua mãe, né? Eu sei bem como que é isso, porque a minha mãe também, quando descobriu que eu era hemofílico, naquela época,
pela falta de informação e não ter profilaxia, né, em casa, não ter medicamento em casa, existia uma super proteção realmente, né, e todo um cuidado com a questão do hemofílico para não se machucar, para não ter ali um sangramento grave, porque a gente que morava no interior, morava na roça e não tinha carro, não tinha como se locomover, dependia de ônibus, se acontecesse algo, sei lá, depois das 4 horas da tarde, ou dependeria de alguém para poder levar no hospital, na cidade, ou esperar o outro dia para pegar o ônibus para poder ir para o hospital. Eu lembro, cara, quantas vezes que eu virei à noite sentindo dor, esperando o dia amanhecer para poder conseguir ir para o hospital, para poder tomar o medicamento. E foram essas viradas de noite aí que causaram essas sequelas na gente, né? Exatamente. É a noite inteira com sangramento, né, cara? Exatamente. E eu falo que essa rede de apoio que as nossas mães, nossos pais construíram, eram as melhores redes de apoio que a gente poderia ter. Porque, cara, bater na porta do vizinho 11 horas, meia-noite, meu filho tá com muita dor, você tem como levar ele no hospital comigo? Você tinha que ser bastante humilde e colocar o orgulho de lado e botar a coragem na frente. E isso eu falo que a minha mãe foi e as nossas mães foram. Eu falo que a hemofilia ela é bem matriarca, né? Por que isso? Porque os pais se envolvem, mas as mães protegem de uma forma, cara, e elas entram no negócio de um jeito que é como se fosse a mãe, né, cuidando da cria mesmo. E elas não deixavam, minha mãe não deixava fazer um monte de coisa. Falava que aqui em São Paulo tinha um parque que chamava Play Center. Ah, nós vamos pro Play Center. Ela falou, não, é de risco, ele não vai. Não fui nunca, eu fui conhecer parque de diversão com montanha-russas e tal, depois de adolescente. Antes disso, sim, não, por quê? Minha mãe falava, mas você vai se machucar, vai ter que parar no hospital e vai dar trabalho, vai ter que ficar tomando remédio durante uma semana. E a nossa realidade era essa, né? A gente ficava tomando remédio durante uma semana para regredir aquele hematoma, aquela hematose que a gente conquistou. E eu falo que, embora minha mãe fosse super protetora, eu dei trabalho, hein, cara. Eu fazia muita coisa escondida. É uma característica de todo hemofílico, eu acho que é isso, né? Porque a gente sempre dava o nosso jeitinho, né, Washington? Eu só não andava de moto. Eu só não andava de moto nem de bicicleta e tal. Mas futebol, vôlei, basquete, eu sempre fui muito doido assim por esporte, sabe? Sim, sim. E se dependesse de mim, eu ia fazer todos os esportes possíveis e imagináveis. E aí que o povo corria das aulas de educação física na escola e eu queria fazer. E aí minha mãe ela virou muito amiga da diretora e das professoras. Ela falou, ele não pode fazer, porque se ele fizer, ele vai ter hematoma. E aí ele vai ficar uma semana sem vir para a escola. Não pode, não pode, não pode. Quando as professoras viam, eu tava lá no meio da galera jogando bola. Para tudo, Washington, sai daí! É assim mesmo, meu amigo. Eu perdi as vezes da vez que minha mãe chegava lá na escola, eu pingando, suando, vermelho, suado, e aí, Thiago, o que você tava fazendo? Você tava jogando bola? Eu não, mãe, tô jogando bola, não. Aí os meus amigos em volta, ô tia, tava jogando bola sim. E o pior era quando a gente ia deitar, e aí a dor vinha, né? É. E aí, o que você fez, menino? Ah, nada, é espontâneo. Que é a cara mais linda do mundo. Exatamente isso. Exatamente isso, meu amigo. Cara, e puxando esse assunto, né, até da questão do esporte, educação física, como que foi a sua infância, cara? É uma infância que não tinha o tratamento como tem hoje, e como que foi realmente a questão de social, com amizade, com escola? Você perdeu muitos dias de aula? Como que foi a sua infância e adolescência com hemofilia?
Ó, eu falo que, repito, a rede de apoio é sensacional. Os meus amigos, época escola, da rua, eles viraram família. Os meninos que cresceram comigo, eles são minha família. Inclusive, a gente fala todos os dias. E era a família deles era a minha família. E quando eu falava tô mal, os pais e tios ali já corria para me levar pro hospital. Mas eu sou grato, muito grato, por ter tido eles na minha vida, assim, sabe? Porque, cara, a infância, lá atrás, para quem é um fílico, eu vou colocar uma palavra aqui que eu não costumo usar. Eu evito usar ela, mas a gente passava por algumas. O pessoal meio que discriminava a gente. No sentido do quê? Ah, você não pode se machucar. Mas não era uma discriminação assim, ah, não, vamos tirar fora ele, vamos excluir ele da brincadeira, do processo. Mas a gente era excluído porque era tanta a advertência dos pais falando para os filhos, ó, se o Washington estiver junto, você vai ter que cuidar dele. Cuida dele, não deixe ele fazer, porque se a mãe não tá junto, ele vai querer fazer. Então não deixe ele fazer, não deixe ele fazer, não deixe ele fazer. Então nesse sentido, algumas coisas, algumas brincadeiras, os meus amigos não deixavam participar mesmo. Em outras, a gente participava, mas eles falando, ó, vamos devagar, vamos lá, não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Então, eu fui me conscientizar de que eu não poderia fazer algumas coisas dos meus 12, 13 anos para frente. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a ser seletivo nas coisas que eu fazia. Porque se eu for fazer isso, eu vou me machucar e aí eu não vou conseguir fazer isso. Por exemplo, final de semana. Então, feriado aí chegando. O que eu vou fazer no feriado? Ah, a gente vai viajar. Mano, então, se eu for fazer isso aqui hoje, eu vou me machucar, e aí vai ficar 3, 4, 5 dias tomando fator, não vai dar para eu ir viajar? Não, então não vou fazer. Então eu comecei a escolher as minhas lutas, sabe? As minhas brincadeiras, para onde eu ia. E isso foi me gerando uma consciência. Eu fui ficando inteligente e me conhecendo como pessoa. Isso com 13 anos, então eu acabei amadurecendo rápido. Quando eu cheguei no final da adolescência para a vida adulta, fissurado por esporte, cara. Cara, se deixar a televisão aqui de casa, ela rola esporte 24 horas por dia. Eu gosto de futebol americano, gosto de basquete, mas não é gostar só de gostar, eu gosto e entendo regras. Então, é uma coisa que eu gostaria, que eu queria fazer. Um dos esportes eu queria fazer. E aí a hemofilia meio que me podou isso. Quando a gente veio pro. Quando eu fui convidado para fazer o uso do recombinante e aprender a me aplicar, gerou uma dúvida, gerou aquele medinho assim, de bate-pronto, sabe? De tipo, será? Vou? Mas quando eu comecei a fazer a profilaxia, a vida mudou. E aí, eu não me arrependo da infância, porque meus amigos, eu carrego eles comigo para a vida, eles são da vida, né? Meus amigos de vida. E foi uma infância boa. Eu falo que ela só não foi melhor porque pobre, né? A gente, criança de família pobre, a gente não tinha não tinha condições de algumas coisas, mas minha mãe conseguia proporcionar para mim tudo que dava para proporcionar. Então, dentro do que ela conseguiu me dar, dentro do que eu consegui ter, foi uma infância sensacional, assim, de brincadeiras, de ter memórias, de a gente ligar para os amigos e ficar lembrando de coisas que a gente fez, e dar risada de besteira que a gente falava, de tombos que os amigos levavam. E eu falava, tá vendo? Se eu tivesse ido, eu tinha me machucado, eu não fui, me machuquei. Então, a infância foi uma infância boa porque eu consegui uma rede de apoio boa. E aí, dentro da minha cabeça, eu vim trazendo isso comigo, que eu falo, eu não quero que as pessoas passem isso.
Uhum. sabe? Quando eu chegava no hospital, havia os meninos da minha geração lá, tudo estrupiado também, e aí eu falava, mano, o que você fez? Mano, a gente tá aqui entre a gente, o que você fez? Ah, eu tava andando de mobilete, bati o joelho no retrovisor de um carro que tava parado. Eu, mano, você é louco, não faz isso e tal. Então, eu acabava meio que sendo os pais dos meninos da minha geração. E aí eu falo que hoje eu tô muito bem e fico feliz de ver você bem e fico feliz de ver outros hemofílicos bem com os avanços que os tratamentos tiveram, que continua sendo matriarca, as mães continuam se envolvendo muito no processo, mas as gerações que foram vindo foram se conhecendo um pouco melhor, né? Então, infelizmente, muita gente morreu por falta do tratamento propriamente dito, assim, sabe? Efetivo. Não que não tinha, mas que. E aí, de hemofílico para hemofílico fica mais fácil de falar. Que a gente Sim. evitava, por exemplo, você tomava um tombo, você falava, mano, se testava ali e tal. Não, vou fazer um gelinho aqui, meio que escondido, vai dar bom. Só que a gente não sabia se a gente tinha sangramento ou não, né? Então, muitas dessas pessoas lá atrás que tinham o tratamento sob demanda e que, infelizmente, faleceram por o médico não saber o que fazer, quando precisava fazer, por, de repente, passar por algum tipo de situação e não levar tão a sério e, infelizmente, ir a óbito. Então, assim, eu me cuidei bastante. Minha mãe faleceu, eu era relativamente novo, então eu tive que, opa, eu tenho que me cuidar. Eu não tive pai, né? Meu pai se perdeu quando eu era muito novo. Uhum. E eu falei, eu tenho que me cuidar, porque se eu não me cuidar, como que eu vou trabalhar, como que eu vou estudar, como que eu vou conseguir realizar meus sonhos? Essa palavra sempre Sim. teve um poder para mim, assim, sabe? Sonhos. Eu gosto muito de viajar. Se eu olhar minha rede social lá, eu gosto muito de viajar. E eu falo, eu quero conhecer o mundo, mas como conhecer o mundo sendo hemofílico, né? Sim, sim, cara. São perguntas que acontecem, né? E que a gente, como hemofílico, tenta superar todos os dias. E muitas vezes a gente tem o nosso psicológico contra a gente, né? Que a gente tenta fazer algo novo, a gente quer fazer algo novo, mas muitas vezes a gente fica pensando, pô, será que vai dar certo? Será que vai dar bom? Hoje, com a profilaxia, acaba que a gente tem uma segurança muito maior, mas nem sempre foi assim. Eu tomo profilaxia, eu acho que comecei em 2011, 2012, né? Que foi ali logo no início da profilaxia também, e eu compartilho do que você falou sobre a questão que a profilaxia nos deu como posso dizer, um novo normal, né? Uma nova forma de Sim, viver a vida, uma nova forma de enxergar as coisas, de você. Eu lembro, cara, eu criança, né? Eu com 11, 12 anos mais ou menos, a gente foi fazer uma visita num parente que morava num sítio e a gente não tinha fator ainda em casa, né? E aí, chegando lá, o meu primo tinha um videogame, até era um PlayStation 1 na época ainda. E aí eu olha, fui jogar com ele e tal. E olha que doideira. Só do meu braço ficar muito tempo dobrado, que aí eu botei um travesseiro em cima do meu colo e fiquei com o braço dobrado jogando, né? Quando a gente passou um tempo lá jogando e eu fui sair, o meu cotovelo já tava formigando. Já tava aquela, sabe, aquela sensação quente no braço que você fala assim, vai dar ruim. E eu falo aí que a gente tem esse sentido. exatamente. E aí, cara, eu falei com a minha mãe, aí a gente pegou o gelo, colocou, mas não adiantou, cara. Aquela noite, velho, eu passei a madrugada inteira sentindo dor, inteira, e morando e em um lugar distante, mais longe ainda. A madrugada inteira sentindo dor, sem posição para deitar, sem posição para dormir. E por que eu tô falando isso? Porque hoje em dia, por exemplo, quando a gente vai participar de um retiro da igreja ou vai para algum lugar distante, é só você pegar a dose de fator, coloca dentro da bolsa.
Se tá no dia Sim. da profilaxia, você já vai tomar, já vai tranquilo, mas você já tem uma segurança dentro da sua bolsa térmica e você chega lá e bota na geladeira que se acontecer algo, se você sentir algo, se você tomou um tropeção, bateu com alguma coisa, ou, sei lá, tomou um escorregão, você tem ali um fator para você poder tomar, pelo menos já de cara, você não precisar sair correndo desesperado pro hospital. Eu acho a que mobilidade é outra, né, cara? a mobilidade é outra, meu amigo. Então, tipo assim, isso trouxe pro hemofílico uma sensação de vida normal. Para mim, eu falo que para mim me deu poder. me deu poder. Opa! Agora, você tocou num assunto, a sua infância. Você sofreu muito, escola, assim, porque a escola, na minha escola, todo mundo sabia. Desde dos encrenqueiros aos bonzinhos. Desde a servente à diretora. Sim, sim. Na minha escola todo mundo sabia porque minha mãe, ela contou para todo mundo, né? A minha mãe, ela fazia questão de todo mundo saber que eu era hemofílico, né? E aí ela, até a minha terceira série mais ou menos, eu morava na zona rural, e aí ela me levava para a escola, ela me levava e esperava eu sair da escola para me levar embora para casa, porque a distância do colégio para minha casa era grande, não valia a pena ela retornar para casa. Então ela me levava de manhã, ficava o período inteiro lá na escola, até da hora de eu sair para ela poder me levar embora para casa com segurança, porque tinha que pegar ônibus e tudo mais, e não tinha transporte escolar, era ônibus da linha mesmo que tinha que fazer. E aí, com essa questão dela já estar na escola, e a minha mãe também parou de estudar muito cedo, a diretora na época fez uma proposta para ela de retomar o estudo. Já que ela tinha que ficar na escola, por que ela não retomava o estudo e estudava enquanto esperava eu terminar o meu ensino, né, as minhas aulas? E assim foi, cara. Ela concluiu, acredito que até a quarta série ou a quinta série nesse colégio, me acompanhando, né? E eu fazendo os meus primeiros anos ali de pré-escolar, alfabetização. Eu fiquei até a segunda série, né? Terceiro ano, lá em Barra Alegre, que é um lugar mais distante. E depois a minha mãe se separou do meu pai e nós viemos morar aqui no centro da cidade, de Bom Jardim, que não é onde tem o Fator ainda, né? O Fator fica na cidade vizinha, Nova Friburgo, onde tem um hemonúcleo, mas já era melhor porque tinha mais acesso a transporte, as coisas eram mais próximas, farmácia era próxima, porque é centro da cidade, então melhorou um pouco essa situação. E aí, mudando aqui para o centro, eu comecei a estudar sozinho. Até porque eu morava do lado do colégio também, eu era mais próximo e tudo mais. E aí, cara, que eu comecei a enfrentar os meus primeiros dilemas, digamos assim, sendo hemofílico. E eu admito, cara, que eu tinha vergonha. Na minha época de criança, adolescência, eu tinha uma certa vergonha de falar que eu era hemofílico pela reação das pessoas, porque nem sempre as pessoas reagiam bem. Então, criança, por exemplo, ele gosta de correr, gosta de brincar de pique, gosta de brincar de queimada, gosta de coisas que são agitação. E quando eu me aproximava, ou eu não fazia parte da brincadeira, ou eles tinham que mudar a brincadeira para eu poder participar. Então, nem sempre isso era uma situação muito agradável, sabe? De as crianças terem que mudar a brincadeira deles para que eu pudesse entrar. E muitas vezes acontecia isso, de eu ficar mais isolado. Aí, minha esposa está aqui do meu lado, mas ela vai entender, as minhas amizades normalmente no colégio era mais com meninas. Era mais com menina do que com o menino, porque as brincadeiras que os meninos faziam, eu não podia acompanhar. E as meninas ficavam mais ali paradinhas na dela, conversando e tal. Então acabava que eu me aproximava mais delas do que com os outros meninos. E aí a parte da infância, pré-adolescência, foi basicamente assim. Com a chegada da profilaxia, as coisas começaram a mudar, porque aí eu comecei a ter uma introdução melhor no público dos rapazes, né, da minha faixa de idade, e por não ter a questão de ficar parecendo mais roxo. Eu lembro, cara, que quando eu era criança, eu, por ser muito clarinho, o roxo ficava muito evidente, muito evidente. E aí o pessoal
você sabe, bota apelido, e não tem muita pena, não, de zoar. Então, não pode encostar, cuidado para encostar no Thiago que fica roxinho, que vai ficar roxo. Então, eu digo que essa parte, assim, do preconceito foi mais o mais latente, assim, na minha vida antes da profilaxia. Eu perdi 1 ano, né? Eu repeti de série também devido falta na escola, não por causa da falta, né? Porque a falta era justificada, mas por causa que eu faltei, eu não conseguia acompanhar o conhecimento da matéria. E passar a copiar caderno não é a mesma coisa, né? E muito difícil um professor retornar a matéria só porque eu faltei a aula. Então eu repeti 1 ano também pela sequências de faltas e perder conteúdo e tudo mais. Mas eu digo para você, Washington, que a minha vida na escola melhorou foi depois que começou a profilaxia, que aí sim eu comecei a ter mais confiança, eu comecei a ter menos mancha roxa aparente, eu comecei a conseguir me socializar melhor com os meninos, tal, e aí ter uma vida normal. Não jogava bola, obviamente. Aquela fase que eu falei da minha mãe chegar na escola e eu estar todo suado era mais na fase da pré-adolescência. Quando eu tomei consciência da hemofilia e dos perigos que poderia ter, aí eu dei uma freada realmente nas minhas condutas, né, do que eu estava fazendo para não prejudicar de forma maior, né, o que eu estava vivenciando como hemofílico, sabe? E aí, depois da profilaxia, da adolescência, eu comecei a perder essa vergonha de dizer que eu sou hemofílico. Até que um dia, numa aula, se eu não me engano, do 1º ano do ensino médio, foi falar sobre hemofilia na minha turma e o professor deu uma informação errada sobre hemofilia para a turma. E no livro também tinha uma informação equivocada, que era transfusão de sangue, dizendo que hoje em dia, naquela época no caso, ainda era feito transfusão de sangue. E eu recebendo fator recombinante, para você ter ideia. E lá no livro dizendo que o tratamento para hemofilia era transfusão de sangue. Eu estudava em colégio público. E aí foi a primeira coisa e a primeira oportunidade que eu tive pública de me manifestar como uma pessoa com hemofilia e poder dizer o que era hemofilia e como era o tratamento da hemofilia para uma turma ali de 30 e poucos alunos e de forma alguma querendo corrigir o professor, mas eu me vi na obrigação de, como hemofílico, trazer uma informação atualizada para aquelas pessoas, aqueles alunos, e também para o próprio professor, que me agradeceu por ter partilhado a minha experiência de vida, mas eu digo para você que esse foi um fator ali marcante na minha vida de realmente me desprender da vergonha de dizer que era hemofílico. Não, gente, que eu estou dizendo que ser hemofílico é vergonhoso de forma alguma, mas entenda que na cabeça de um adolescente tudo é muito intenso. Tudo é muito, né? É um turbilhão de emoção. Então você vê o seu amigo. Eu fui usar shorts. Eu fui usar shorts efetivamente depois de casado. Eu tô casado faz 10 anos. Sim, eu fui usar shorts com 30 anos de idade. Que antes disso eu só usava calça. Exatamente por isso que você tá falando. Não porque a sociedade me deixava com vergonha, mas eu tinha vergonha de falar sobre a hemofilia, e aí não era nem a vergonha. Eu me pegava pensando assim, ó, eu vou falar para a pessoa que eu sou hemofílico, eu vou ter que explicar, aí ele não vai entender, eu vou ter que explicar de novo. É verdade. Aí eu vou ter que explicar de novo. O que você tem no joelho? Nada, foi... Eu inventei uma história, eu tinha uma história pronta. O que é esse daí? Acidente de carro. Meu amigo. Era fácil de responder, ninguém ficava mexendo o saco e acabou. Exato. E aí, nessa época de adolescência nossa, que você até citou um negócio bom aí de socializar, todas as minhas socializações com pessoas sexo oposto ou do mesmo sexo que eu, a história era a mesma. Aí quando tinha um interesse, essa esposa tá aí, a minha também tá aqui, escondidinha. Quando tinha interesse numa menininha, que, não sei o que, começava a fazer muita pergunta, eu falei, mano, vai dar bom não.
Vou ter que explicar. Não vou. Não. E aí, às vezes, eu recuava justamente por conta disso. E as namoradas que eu tive, muitas delas não sabiam o que eu tinha, e para não falar que não sabia, muitas delas foram saber meses depois. A minha esposa, por exemplo, depois de 3 meses que eu tava com ela, que eu fui contar o que era hemofilia no namoro. Contigo Eu foi assim imagino. também? Foi. Eu acho que o meu foi um pouco mais rápido, mas só que foi uma ladainha para poder contar para ela. Eu, eu tive que marcar um encontro e falar com todo o suspense, né? E tipo, então, sabe? E tipo assim, tentar explicar de uma forma mais tranquila possível para não ser chocante. Não, mas a minha, sabe o que ela fez? Eu falei pra Ah, ela que eu era hemofílico, sabe o que ela fez? E ela ah, falou, eu sou hemofílico, mas ó, depois eu te explico com calma. A gente vai sentar, a gente bate um papo. Ela chegou em casa, senhor Google, pesquisou, e aí você sabe, né? sim, Só vem coisa ruim, só só vem coisa imagem ruim. zoada. E aí ela falou, mas aí o que ela fez? Ela foi pesquisar no ciclo de amizades dela. E aí na rua dela, 2 casas para cima, tinha uma pessoa que tinha um parente do parente do parente que morreu porque era hemofílico. Não foi por causa da hemofilia, mas foi alguma coisa. Aí essa menina falou: não quero, não vou me envolver com um cara que vai morrer com novo. Exatamente isso, meu amigo. A minha esposa, o pai dela teve uns parentes para trás que também era hemofílico, que foram hemofílicos e morreram também cedo, né? E era a mesma Uhum. coisa. Aí quando ela chegou em casa, foi falar com a família dela, com o pai, e aí contou, né? Não, eu conheço aqui na nossa família, já teve pessoas perto, mas morreram cedo também. Ai, meu Deus do céu. E, tipo assim, o meu sogro até hoje não entende muito, né, o que é hemofilia. Uhum. Ele confunde muito com reumatismo. Ele acha que tem a ver com reumatismo por causa de dor na junta, né, nas articulações. Ele ainda acha que tem meio a ver com reumatismo. Ele não entende muito a diferença de uma coisa para outra. Mas foi difícil, cara. E realmente, antes de eu conhecer a minha esposa, as meninas que eu conhecia também não foram todas que souberam que eu era hemofílico também, não. Eu evitava também falar, porque assusta, né, cara? Ainda mais as pessoas que não conhecem profundamente. E nós, eu até daqui a pouco falar sobre o seu podcast, mas nós somos uma doença rara, né? Nós temos uma doença rara. Cerca de um menino nascido vivo no meio de 20 mil, né? No meio de 20 mil, um nasce hemofílico. Então, nós somos raros. Então, nem Sim. todo mundo conhece o que é hemofilia, sabe o que é hemofilia. E às vezes as pessoas que têm contato com hemofilia ou tiveram uma educação na escola mais ou menos, que o conteúdo foi muito passado por cima e a informação não foi muito correta, ou conhece um parente do outro parente que tinha hemofilia e talvez não teve um Exatamente tratamento isso. adequado e tudo mais, e acabou falecendo cedo. Exatamente isso. E aí, da sua geração para cá, Peraí. Eu sei que você quer continuar assistindo a nossa conversa, mas antes eu quero agradecer os nossos parceiros do Noar Podcast. Então se liga só no recado dos nossos grandes parceiros e patrocinadores. Fala sério, eles são parte da família mesmo, não é isso? Acho que ele concorda, né? E família, já sabe, a gente protege. Agora, quem já é um associado do SAF Assistencial também pode dar aquele upgrade pro seu pet, não é isso, Mal? E sabe qual é a melhor parte? Por um valor super acessível. Aproveite essas condições para garantir benefícios incríveis também para o seu pet. Afinal de contas, eles são parte da nossa família, né? Mete pra câmera. Em
Nova Friburgo, conheça a Soneca Home, a loja de móveis onde sua satisfação é o nosso compromisso. Não só vendemos móveis, nós transformamos seu espaço com produtos cuidadosamente selecionados. Nossos produtos são personalizáveis de acordo com o gosto de cada cliente. Alteramos tamanhos e tecidos de sofás, as cores e tamanhos de mesas, sem contar que vendemos cadeiras separadamente, permitindo que você monte seu próprio conjunto. Desde mesas extensíveis até sofás-cama que otimizam o espaço, personalize cada detalhe para refletir o seu estilo. A excelência no atendimento e a alta qualidade dos nossos móveis nos levaram ao título de loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o Ipope Pesquisas. Venha transformar sua casa com a Soneca Home. Estamos em Nova Friburgo, no bairro Duas Pedras, na Avenida Engenheiro Hans Geiser, 176. Telefone 22998648087. Acompanhe nosso Instagram para conhecer as novidades, @sonecahome.nf. Soneca Home, transformamos casa em lar. Seja bem-vindo ao espaço Saúde e Bem-Estar, um lugar dedicado ao cuidado completo da sua saúde e bem-estar. Oferecemos atendimento em nutrição clínica, oncológica e ortomolecular, além de tratamentos com fitoterápicos. Realizamos laudos nutricionais e psicológicos, essenciais para a cirurgia bariátrica. Aqui você encontra um espaço de relaxamento e cuidado com o corpo, desde o spa dos pés, cutilagem até a Crigel. Cuidamos de cada detalhe para que você se sinta bem. Também temos atendimento em fisioterapia, shiatsu-terapia e acupuntura, promovendo o equilíbrio e o alívio de tensões. Para crianças e adultos, nossa equipe de psicologia clínica está pronta para oferecer apoio especializado e acolhedor. Venha nos conhecer. Estamos localizados na RJ 116, número 404, Jardim Ornelas, Bom Jardim, Rio de Janeiro. Agende já sua consulta pelo WhatsApp 22-98139-1607. Cuide de você no Espaço Saúde e Bem-Estar. Venha conhecer o nosso espaço. Nossa, da sua geração para cá, e da minha geração, que a televisão veio mostrando um monte de coisa. E aí eu entrei num dilema que eu falei assim, cara, as novelas que passam na televisão falam de diabetes, fala de enxaqueca, fala de aborto, fala de um monte de assuntos críticos e sensíveis, e de hemofilia não fala. Aí você vai nos programas de televisão, porque descobriram uma criança que é uma em 1 milhão, que tem isso, né? Aí começou um tempo atrás a falar muito sobre AME, né? As pessoas hoje sabem o que é AME. As pessoas sabem o que é TEA. Hoje em dia, você fala as siglas, as pessoas sabem o que é. E aí, você fala hemofilia, a pessoa fala, Hemo o quê? E aí eu falo assim, calma aí, eu tenho que parar com isso de esconder. Eu não tenho que esconder. Não vai pegar, não é eu encostar no Thiago que eu vou passar pro Thiago. Não é assim que funciona. Eu tô com medo do quê? Eu tenho receio do quê? E eu falo assim, eu explico muito bem, porque eu preciso saber, se alguém me questionar, vou parar no hospital, eu explico bem. E por que não tornar isso público? Né? Isso lá com meus 20 e poucos anos. E aí o que eu comecei a fazer? Com 19 para 20, eu fiz sabe quando aparece nos filmes, que os caras estão reclusos, e vão fazendo risquinho na parede dos dias que eles estão reclusos? Eu comecei a fazer isso, sabe do quê? De dias que eu não ia no hospital tomar fator. Olha que legal. Eu falei, 1 semana. 15 dias? 20 dias? Meu ódio foi 38 dias. Caramba, 1 mês sem tomar fator. Mas óbvio que
Sempre tinha aquele cotovelo que não sei o que, aí enfiava no balde gelado, o joelho que não sei o que, colocava gelo. E aí, quando eu cheguei aí no hospital, a doutora Sandra ela faz parte da vida, né? Porque ela me conhece desde pequeno. Ela falou assim: o que você tá fazendo? Por que você não veio? Você sumiu? Ah, porque eu acho que quanto mais tempo eu ficar sem vir aqui, melhor. Não, o pensamento era tudo errado. Meu pensamento estava tudo errado. Quanto mais próximo tivesse, era melhor. Para me manter saudável. Sim. E fisioterapia. Aí, olha a minha linha de raciocínio, cara. Eu fisioterapia. E eu falava pro fisioterapeuta: o que a gente está fazendo? A gente está fortalecendo. O que a gente está fazendo? A gente está fortalecendo. Fortalecendo a sua musculatura, porque você com a musculatura forte, você não vai ter sangramento. Eu falei, Meus amigos começaram todos a fazer faculdade de educação física. E aí um deles falou: por que você não vai fazer musculação? Você gosta de esporte? É um esporte, só que é um esporte solitário. Aí eu falei: quer saber? Acho que eu vou fazer esse negócio mesmo. Ele falou: vamos lá que eu monto seus treinos. Fui. E aí fazendo a contagem de quantos dias eu ficava sem ir no hospital. Em um mês, 37 dias, eu ganhei um volume muscular diferente. E quando eu cheguei no hospital, a médica olhou pra minha cara e falou: o que você tá fazendo? Eu falei: por quê? Ela falou assim: você tá diferente. Você tá com o ombro diferente. Eu falei: tô fazendo atividade física. Ela: você é maluco? Você tá fazendo atividade física sem o fator? Você é doido? Eu falei: olha, tá sendo tão bom que eu não venho aqui faz tanto tempo. Não, então vamos fazer o seguinte. E aí, tá começando vou te incluir no protocolo, que é assim, assado. Cara, eu pesava 55 quilos, com 1,77 m de altura. Eu era isso aqui, ó. Aham. Hoje, eu peso 81 quilos. Nesses 81 quilos que eu tenho de massa, eu consegui com atividade física. E você, faz alguma? Que legal, cara. Então, eu faço hoje somente a bicicleta, né? Em casa, né? Bicicleta ergonômica. Mas eu cheguei a fazer já a musculação, né? Por um tempo. Só que eu preciso retomar essa questão da musculação. Porque eu comecei a sentir uma dor aqui no cotovelo, cara, que nem com a profilaxia, na hora de fazer os exercícios, né, começou a arder muito essa parte. Então eu preciso agora ir no fisiatra, ir no ortopedista, fazer uma investigação melhor por causa do que está acontecendo para ter essa ardência no local, no cotovelo, para poder retomar essa atividade física de musculação. Mas algo que eu gosto muito de esporte também é a questão da natação, que eu também preciso retomar e preciso caminhar aí. Então, acaba que a gente, para poder estar bem, a gente precisa estar se movimentando. Hoje, o que me movimenta é a caminhada e a questão da bicicleta, mas estou aí já me programando para ir lá no ortopedista, para poder ver o que está acontecendo com o meu cotovelo, para retomar a musculação e também retomar aí a natação, cara, que é o que dá para fazer, né? O que é importante para a gente também. Sim. Não ficar parado, né, Washington? Mas para nós que viemos desse protocolo, que era um protocolo de por demanda, né, pura demanda, a gente ficou com essas sequelas, né? Eu fico muito feliz, como eu estava falando, eu fico muito feliz de saber que os meninos e meninas que hoje estão vindo aí não vão ter essas sequelas. É verdade. Que a gente teve. Por quê? Eu tenho um irmão não querendo te cortar, mas eu tenho um irmão de 13 anos, cara, que ele já nasceu tomando fator recombinante e com profilaxia. Ele nasceu com profilaxia primária
e fator recombinante. Ele nunca tomou uma gota, uma ml sequer de fator plasmático, sempre fator recombinante, e não tem sequela nenhuma. Tem 13 anos de idade e não tem nada. E aí, se você para conversar com ele, a realidade dele é outra. É. As ansiedades dele, os sonhos dele, os medos dele são outros. Exato. Porque ele tem uma confiança e uma segurança de que eu vou fazer meu fator aqui e eu vou sair com a galera para ir surfar, para ir para praia, para ir para o parque, para ir viajar. É diferente, para ir jogar bola. Hoje aí tem N esportes que dá para ser feito que o hemofílico que está vindo agora dessas gerações mais novas conseguem fazer. No podcast lá no Falas Raras, a doutora Cris foi e ela contou uma história de uma mãe que estabeleceu o protocolo profilaxia pré-festa. Porque, cara, imagina. Imagina, você tem um filho, né? Quantos anos tem seu filho? 3. Imagina, você com um filho de 3 anos levando para uma festinha de criança, e aí chega lá, você segura ele no colo e fala, não, você não vai para lugar nenhum, não, você vai ficar aqui com o pai. Loucura, né? Primeiro que ele vai ficar estressado, vai chorar o tempo inteiro, e você vai estar prendendo a criança de fazer uma coisa que é natural dela fazer, né? Criança ser criança. E ela contou a história que a mãe fez o protocolo de profilaxia pré-festa. E aí ela conversou com as médicas e falou, esse mês eu preciso levar uma quantidade um pouco maior de fator, porque vai ter 2 festinhas de infantis aí que o meu filho vai. E aí eu vou fazer a profilaxia pré-festa. Então, o legal é isso, que o tratamento ele é customizado. Eu faço 2 vezes por semana, sou hemofílico A grave, não tenho nada de fator no sangue. Você é hemofílico o quê? A grave. Eu faço 3 vezes por semana. Você faz 3 vezes por semana, eu faço 2. E aí as pessoas falam, muitas das vezes, o que eu mais recebo na rede social é, por que você só faz 2 vezes? Porque o meu organismo se adaptou bem ao fator e eu faço 2 vezes. Sim. Deveria fazer mais vezes? Você consegue malhar, consegue fazer musculação mesmo não sendo o dia da profilaxia? Consigo. Que legal, cara. E você não sente nada, Léo? Ou pode acontecer de um dia ou outro, um exercício que você fez, aí você chega em casa, tem que tomar um fator porque você sentiu alguma coisa diferente. Já aconteceu isso? O que eu faço? Quando a gente faz musculação, tem alguns músculos que a gente gosta de fazer mais do que outros. Uhum. Eu não gosto muito de fazer peito. Eu gosto de fazer costas. Então, nos dias que meus treinos são mais intensos, eu deixo para fazer no dia que eu faço a profilaxia. Legal. Uma outra coisa que eu adaptei, eu não chego lá e coloco 100 quilos para fazer um negócio. Mas eu tenho força. Não. O objetivo da minha musculação é ter qualidade de vida, envelhecer bem, para eu conseguir sentar e levantar sem precisar ajuda, sabe? Para eu conseguir fazer as coisas diárias, minhas atividades diárias, sem precisar de ter ajuda. Envelhecer com qualidade. Eu falo que eu quero chegar lá nos meus 60 anos, podendo levantar e sentar sem precisar de alguém vir me puxar e me colocar sentado. Sim. Então, a primeira coisa que eu aconselho e eu deixo de dica é, você vai, o cara tá do seu lado ali fazendo com 200 quilos, eu faço com meus 5 quilinhos ali. Entendi. E aí, como eu faço moderado, eu não sinto sangramento. Teve um dia X, tô fazendo transição de exercício, bati o cotovelo, que isso pode acontecer, bati o cotovelo numa máquina. Aí eu chego em casa, faço fator, anoto lá no meu diário de fator, essa profilaxia aqui foi porque eu bati o cotovelo e tal.
E eu fiquei. Uma outra coisa que eu conto. Eu fiquei 2 anos sem ter sangramento algum. Que legal, cara. Zero sangramento. Zero, zero, zero. Nem Legal. de articulação, nada. Por quê? Porque a gente vai adquirindo essa consciência e você fala, do sexto sentido que eu falei, a gente sente, né? Eu fico quente, parece que tem areia na articulação, aí você já vai, opa! Ou, por exemplo, vamos no parque andar? Vamos. Então, calma aí, eu vou colocar meu tênis mais confortável, já faço um gelo nas articulações antes de ir, porque aí eu sei que eu estou resguardado. Então, tem algumas coisas que eu adotei como boas práticas para mim, que me fazem ter essa qualidade melhor de vida, tanto de alimentação. Alimentação, o pessoal fala, você tem restrição de alimentação? Não tem restrição de alimentação nenhuma. Mas eu fiquei internado por 2 vezes por conta de sangramento no estômago. Por quê? aquela bolinha que a gente tomava, sabe? Chamada anti-inflamatório. Uhum. Eu tinha na mochila, no trabalho, na escola. Se eu esquecesse de tomar em casa, eu sabia que eu chegava lá na escola e falava pra tia, ó, dá o que eu não tomei em casa. Eu tomava que nem bala mesmo, assim, de manhã, de 8 em 8 horas. Eu sentia dores terríveis nas minhas articulações altas. E hoje, sério, não sinto dor, não tenho sangramento. O sangramento que eu tive, eu caí. Tá aí uma outra coisa que a gente aprende a fazer, né? Não é só quem anda de skate que aprende a cair, a gente também aprende a cair. Eu falo que quando a gente vai cair, a gente gira no ar. A gente gira no ar para se proteger, por te proteger a articulação. Eu estava saindo da terapia e eu tomei um escorregão e sabe quando você escorrega e vai os 2 pés para frente? Sim, sim. E eu falei assim, eu vou bater a cabeça. Foi segundos assim. Assim, do jeito que eu tô aqui, eu vou bater a cabeça, vai dar ruim. Aí eu girei o corpo no ar, caí de lado, só que não consegui juntar as 2 pernas para amortecer. Aí eu bati o joelho no chão e aí fiquei com o joelho inchado durante 15 dias. Mas foi por conta do tombo, assim, sabe? Sim. Então, Sim. chinelo, eu não uso chinelo, eu uso um paliativo, vou falar o nome aqui, mas patrocina a gente aí, ó. Crocs, eu uso Crocs, não uso chinelo. Por quê? Para dar conforto para o tornozelo e tal. Meus tênis todos são antiderrapantes. Eu não uso muito sapatênis para não forçar muito a articulação, as articulações. Eu me cuido assim muito bem, assim, aprendi a me cuidar, né? Pô, assim legal, como eu também cara. acredito que você tenha aprendido isso. Sim, sim, com certeza, cara. E você falou sobre cair, eu tenho o quê? Um pouco mais de uma semana, tem uns 12 dias, eu tomei um escorregão também com os 2 pés, assim, caí sentado, cara, que doideira. Só que graças a Deus não deu com a questão da hemofilia, não deu nenhum problema, né? Mas eu tomei fator logo em seguida também, assim que eu levantei, perdi o ar, deu uma dor terrível, porque eu caí sentado, né? Aí o pulmão aqui, né? Dói tudo. E aí eu fui ao hospital para ver se tinha acontecido alguma coisa, alguma lesão, mas graças a Deus não aconteceu nada. Mas a gente tem que ter esse cuidado. Aí eu tava até falando com a Thalia sobre essa questão de você saber cair, né? De você proteger o que é pelo menos vital ali, porque a gente sabe, e assim como eu, você também, cresceu ouvindo falar, não pode bater com a cabeça de forma alguma. Nenhuma forma bata com a cabeça, porque um trauma na cabeça é praticamente fatal para o hemofílico, né? Então, é algo que a gente... É até pesado da gente for parar para pensar, falar para uma criança, mas tem que falar, né? A criança precisa saber e proteger para que não aconteça nada, né?
E como você trabalha essa ansiedade? Você trabalha a ansiedade da sua esposa, nesse sentido? Cara, ela é tranquila, minha esposa até que é bem tranquila, ela é bem mais tranquila do que eu, cara, nesse sentido. Então ela é uma auxiliadora bem legal nesse sentido de ser uma parte de boa, né? No meio Aham. de eu, como hemofílico, acabo ficando um pouco mais agitado em estar com medo, com receio, na verdade. A palavra não é medo, não, tá com receio de ter acontecido algo que eu não estou vendo. Porque quando a gente se Aham. corta, mal ou bem, a gente tá vendo ali aonde está o cortado. Quando a Exato. articulação tá inchada, tá doendo, mas a gente tá vendo aonde tá inchada, a gente tem controle sobre aquilo. Mas quando acontece algo que a gente não vê, que tá por dentro, que acaba sendo o medo maior que a gente tem. Pô, aonde que Sim. tá? O que que aconteceu? Será que tá sangrando por dentro? Não tá? E aí fica esse turbilhão de pensamento para tentar descobrir o quanto antes se tem algo mais grave ou não. Exato. Eu falo que a gente acaba pensando da mesma forma, né? Não moramos no mesmo estado, não somos da mesma família, não tivemos a mesma criação, mas na convergência a gente acaba sendo linear nas mesmas preocupações e tal. A minha, eu cuido bastante da ansiedade dela no sentido de relaxa. Relaxa que eu sei que quando tiver ruim, se tá ruim, eu falo pra você, bora, porque não dá. Se eu tô falando que tá legal, eu tô legal. Eu tinha essa limitação que eu tenho no joelho, tava afetando fortemente meu tornozelo. Então eu levantava, eu não conseguia, eu tinha que ficar em pé durante 1, 2 minutos para poder andar, Sim. porque eu sentia dor nos tornozelos. E aí eu comecei a fazer um tratamento paliativo, eu faço acupuntura. Para mim, é excelente. Para o processo Sim. inflamatório, excelente. Eu não tomo o anti-inflamatório faz pelo menos uns 5 anos. Que Então eu coloco bênção, cara. na boca. Então, Que bênção. assim, Deus ajudou bastante nisso. E eu falo que Deus ajuda criança, bêbado e hemofílico, né? É verdade, meu amigo, é verdade. Porque Washington, criança toma uns tombos que você fala, meu Deus! E a criança sim, levanta e sai andando. Bêbado exatamente. idem. E a gente também aprende a cair de um jeitinho que você fala, ó, tô intacto, tô inteiro. Exatamente, meu amigo. Cara, a gente está caminhando para o final do nosso podcast, passa rápido 1 hora de papo, Passa. mas eu queria saber de você como que surgiu essa vontade de também compartilhar o seu dia a dia nas redes sociais, no Instagram, como que surgiu a ideia de fazer um podcast também para falar sobre a hemofilia, sobre trazer assuntos relevantes para o momento, como que surgiu essa ideia de ser um influencer, digamos assim, voltado para a hemofilia também. Eu vi a luta que minha mãe teve e eu vi como ela ficou quando ela recebeu o diagnóstico. Embora eu fosse muito novo, eu lembro de algumas expressões faciais da minha mãe quando eu era pequeno e quando acontecia algumas coisas. E aí, eu lutei durante muito tempo na adolescência e começo de vida adulta a falar o que eu tinha. Algumas pessoas ao meu redor que conviviam comigo não sabiam o que eu tinha. Eu Sim. trabalhei em empresas que as pessoas sentavam do meu lado não sabiam o que eu tinha. Até um dia que um menino que sentava do meu lado, ele teve uma crise renal. E aí ele começou a passar mal, caiu no chão, teve convulsão, e a gente não sabia o que fazer, porque eu não sabia o que ele tinha. Daí os bombeiros chegaram e perguntaram, ele faz o uso de algum remédio contínuo? Não sei. Aí eu vim embora aquele dia mal, pensando, sabe, o cara senta do meu lado, ele trabalha comigo há mais de 1 ano, e eu não sei se o cara faz uso de medicação contínua ou não. Eu falei assim, e se fosse eu? Se desse ruim alguma coisa e o bombeiro viesse e falava, não sabe o que tem, vamos tuchar o remédio nele que ele não pode tomar.
Sim. Ou para aplicar injeção intramuscular. Ou, Sim. cara, eu falei, meu, que loucura. Aí eu fui me conscientizando de que eu tinha que deixar as pessoas próximas a mim saberem que eu era hemofílico, para elas me ajudarem a me cuidar, assim como meus amigos lá da infância me ajudavam. E aí, chegava no hospital, eu via as mães totalmente desesperadas, sabe? Com os bebezinhos desesperados e tal. Eu falei, mas eu posso ajudar, tranquilizando o coração das mães que vão receber diagnóstico, dos meninos que estão vindo aí que têm dúvidas, da galera que é da comunidade também e acha que não pode, cresceu ouvindo não, 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 e aí aquele não entra na nossa cabeça, e aí é uma coisa que é legal, mas você não vai fazer porque você ouviu tanto não que você fala, não, não vou fazer isso. Então eu me conscientizei e falei, quer saber, eu quero mostrar para outras pessoas que o diagnóstico não define quem somos, que a hemofilia não vai definir quem eu sou, nem vai podar meus sonhos, nem vai deixar de fazer com que eu deixe de fazer coisas. E aí minha esposa também embarcou nessa e falou assim, por que você não faz uma rede social? Fiz uma rede social e falei assim, que nome que eu vou colocar? Aí eu coloquei o Washington, mas eu não sou hemofílico? Vou colocar hemofílico dia a dia. Cara, e aí, graças a Deus, tem dado bons resultados, porque eu tenho acolhido muita mãe que recebeu o diagnóstico do filho, que tem dúvidas, que acha que a medicação lá 3 vezes por semana é excessivo. Eu falei assim, gente, vocês não sabem o que era o neofilizado lá atrás, que a gente ficava lá com o braço estendido 3, 4 horas tomando a bolsa e correndo risco de ter reação, e eu tive reações. Então eu consegui acolher uma galera assim, sabe? E graças a Deus a página tem tido um alcance muito bom aí. Mês passado eu estava olhando os números do painel lá, alcançou 85 mil pessoas. Sabe o que é 85 mil pessoas sabendo amanhã, um dia que ele ouviu a palavra hemofílico? Amanhã ou depois ele encontra uma pessoa, ou um parente, ou um amigo, ou alguém que tenha dúvida sobre hemofilia. Cara, eu vi um cara falando sobre hemofilia. Aí vai ser o Thiago, que está multiplicando, vai ser o Washington que está multiplicando, vai ser o Telzinho que está multiplicando, e vão ser outros hemofílicos que acabam criando uma comunidade de hemofílicos. Óbvio que a gente não mora todos no mesmo estado, e o nosso país é enorme. A gente vai conseguir fazer com que as mães entendam e que priorizem o tratamento, mesmo não sendo o tratamento que elas acham melhor ou que acham o mais adequado para o filho. É o que a gente tem que cuidar do que a gente tem. Eu falo que os avanços que a gente tem hoje, a gente tem que cuidar, porque se a gente não cuidar do que a gente tem, a gente vai regredir. Então não pode regredir, a gente tem que cuidar do que a gente tem, para depois que a gente cuidar do que a gente tem, a gente brigar por algo melhor. Com certeza. No Brasil, a gente tem que agradecer ao SUS, porque a gente tem tudo pelo SUS. Se a gente morasse em outros países, que a gente ia enfiar a mão no bolso e ter que arcar com cada uma das caixinhas, cara, seria impossível. Então vamos conscientizar as pessoas que o que a gente tem é bom, que o passado foi ruim, que a gente não pode ficar preso nele, que a gente tem que procurar melhorias sempre, mas que a gente tem que cuidar do que a gente tem no presente para que no futuro a gente tenha coisa boa. Não tem cura ainda, mas com o que a gente tem, a gente consegue uma qualidade muito boa de vida. Com certeza, cara. E é bem legal, né, a gente ter essa consciência do nosso tratamento, dos avanços que foram tidos, que aconteceram nos últimos anos, e o que a ciência ainda tem pesquisado, tem chegado cada vez mais inovações, mas o que a gente tem, a gente precisa valorizar e manter ele, né? E isso que é o importante. E a gente tem aí a Hemobras, que
faz um trabalho bem interessante também no nosso país, de distribuição de fator, né? E eu vi a foto sua lá na Hemobras, e achei muito legal, cara, a sua visita lá também, e acho que o Brasil é referência. A gente conversou isso com a Tânia aqui da FBH. O Brasil é um dos países que é referência no tratamento de hemofilia. Lógico que se a gente for comparar com países europeus, a gente ainda está um pouco atrás. Mas comparado com os Estados Unidos, por exemplo, que há pouquíssimo tempo que o plano de saúde foi obrigado a incluir o fator dentro do plano de saúde. Até então, você tem que comprar o fator. Então, nós hemofílicos, por exemplo, os brasileiros, se a gente for visitar os Estados Unidos, se a gente não levar fator daqui, nós estamos lascados. A gente tem que comprar lá o fator. Então, é algo que a gente, como brasileiro... que foi com o filho para lá. Oi? E o filho teve desculpa te cortar, teve uma mãe que foi com o filho para Disney e teve uma intercorrência e não tinha levado, porque ela achou que não podia levar, né, fazer esse traslado. Ficou em torno de R$100 mil. A sorte que ela tinha feito um seguro viagem e o seguro arcou com 70% do negócio. Só para você, por baixo, assim, sabe? Porque até a internação do filho, o algodão que foi usado para estancar, para colocar onde tinha tomado o fator, ela teve que pagar. Então a gente tem que agradecer demais. É verdade. Meu amigo, eu quero te agradecer de verdade a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Fica aqui já um convite para uma parte 2, a gente ter outro podcast. Vamos. 1 hora passa rápido demais, mas muito obrigado por você ter aceito o convite de estar aqui no nosso No Ar Podcast, tá bom? E desejo aí muita saúde, muito sucesso para você aí na sua trajetória, na sua caminhada, tá bom, meu amigo? A recíproca verdadeira. Prazer em conhecê-la à distância, Thiago. Prazer ver você bem, com uma família bonita e sendo hemofílico, essa imagem da família mostra para as outras pessoas que a gente, enquanto hemofílicos, podemos ter uma vida bem próxima do normal com o tratamento correto. Prazer em conhecê-los. Vamos fazer um outro bate-papo e a gente pode fazer esse outro bate-papo sobre relacionamento, sobre escola. Tem um leque bom aí para a gente estender aí sobre essa pauta. Com certeza, meu amigo. Aqui, um grande abraço e feliz Dia Mundial da Hemofilia, meu amigo. Para nós. Valeu, tchau, tchau. Até mais, tchau. Galera, muito bom o podcast, né? Com certeza o Washington aí, Hemofílico Dia a Dia, você pode seguir no Instagram dele, sucesso. Acompanhe também o podcast Falas Raras, que tá tudo aqui na descrição. Clica aí e acompanhe todas as novidades, tanto no podcast, tanto no Instagram do nosso amigo Washington. Quero agradecer os nossos parceiros, a Free Online, SAF Assistencial, também os nossos grandes parceiros da Soneca Home, Espaço Saúde e Bem-Estar. Gratidão a todos vocês, muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Na semana que vem, 2 episódios sensacionais, terça e quinta-feira. Essa semana foi 3 episódios, né? Olha, semana recheada. Então acompanhe a gente no Instagram, que lá tem todas as novidades. Gratidão, tamo junto, boa noite, tchau, tchau.